Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 81, parágrafo 1º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Então, vamos à explicação, começando por esse trecho aí que está na tela de vocês, em vermelho. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Ao disciplinar assim, o legislador está instituindo no juizado especial criminal o princípio da concentração, perfeito? Ao disciplinar que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, o legislador está instituindo no juizado especial criminal o princípio da concentração, ou seja, a concentração da produção de todas as provas na audiência de instrução e julgamento. Com isso, o que ele está falando? Ele está falando que as provas serão produzidas em um único ato, em um único momento, que é a audiência de instrução. Fazendo assim, ele quer garantir o quê ao procedimento do juizado? Quer garantir a sua celeridade, porque evitam-se atos posteriores se o caso for resolvido em uma única audiência, sem a necessidade de ficar redesignando audiência. Agora, precisamos nos questionar: isso, porventura, é uma regra absoluta? Será então que é impossível que o juiz, num caso concreto, redesigne a audiência, marque uma nova data para ouvir, por exemplo, uma testemunha faltante, ou espeça uma carta precatória para ser produzida a prova em outro local? Evidentemente que essas situações são sim possíveis. Então a regra, de forma alguma, ela pode ser reputada como absoluta. Por quê? Porque a jurisprudência ela aceita que a prova, excepcionalmente, possa ser produzida numa segunda audiência, como é o caso da testemunha que é importante para o esclarecimento do caso, mas que não compareceu naquela data agendada e não foi encontrada para a condução coercitiva. Ou, por exemplo, um caso em que é necessária uma carta precatória. A jurisprudência aceita que haja essa outra audiência, perfeito? Mas, de todo modo, entendam o que o legislador criou. Ele criou aqui a aplicação do princípio da concentração no juizado, disciplinando que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução. O objetivo dele é que, no mundo ideal, tudo seja produzido nessa audiência de instrução, em um único ato. E aí ele continua, nesse dispositivo, falando que o juiz pode limitar ou excluir as provas que ele considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Então, o juiz pode limitar as provas ou excluir algumas provas, desde que ele as considere excessivas, impertinentes ou protelatórias. Perfeito, professor? E o que é excessivo? O que é impertinente? O que é protelatório? Vamos analisar cada uma dessas hipóteses. Prova excessiva é aquela prova que busca comprovar um fato que já está satisfatoriamente comprovado nos autos. Então, se um fato já está satisfatoriamente comprovado nos autos e eu quero produzir outra prova para comprovar o mesmo fato, é evidente que essa outra prova ela é excessiva, eu não preciso dela. O fato já está comprovado. O juiz pode, verificando isso, ele falar o seguinte: olha, eu vou limitar aqui, não quero essa nova prova, porque o fato que você quer evidenciar com ela, ele já está satisfatoriamente comprovado, já está seguramente comprovado. O exemplo que eu coloquei para vocês é o seguinte: imaginem que foram arroladas 3 testemunhas para comprovar um mesmo fato. O juiz, então, o que ele pode fazer? Ele pode ouvir 2 dessas testemunhas e concluir que o fato já está satisfatoriamente comprovado. Olha, já tenho segurança aqui.
Eu não tenho dúvida de que o fato ocorreu dessa forma. Essas testemunhas já me garantiram a certeza. Então ele decide limitar a prova daquele fato apenas àquelas duas testemunhas que já depuseram, caso em que não será ouvida a terceira testemunha. Deu para entender? Seria excessivo eu ouvir a terceira testemunha para um fato que já está, sem dúvida alguma, evidenciado nos autos. Outro caso aqui é o caso da prova impertinente. E o que é uma prova impertinente? Prova impertinente é a prova que trata de um tema diverso do que será decidido no processo. Então, o processo vai julgar um fato bem específico. A prova impertinente é aquela que trata de tema diverso daquele fato que será julgado. Um exemplo que eu trouxe para vocês é uma testemunha de meros antecedentes. Aquela testemunha que vai falar o seguinte: olha, não presenciei o fato, não sei nada do fato. O que eu consigo dizer é que o réu é trabalhador, por exemplo. Imagina uma testemunha que iria em juízo, por exemplo, para falar isso. Não presenciei nada, não sei de nada, a única coisa que eu sei é que o réu é trabalhador. Uma testemunha que iria em juízo só para isso, evidentemente ela pode ser excluída pelo juiz. Por quê? Porque o seu depoimento nada contribuirá para o esclarecimento do fato. É uma prova, portanto, impertinente. Foge do tema que será decidido no processo. Por fim, vamos aqui à terceira hipótese, que é a da prova protelatória. Uma prova protelatória é uma prova que ela não tem utilidade e que atrasará o julgamento do processo. Então, protelar é o quê? É ficar atrasando, é ficar jogando para frente, é não solucionar o mais rápido possível. E uma prova protelatória é aquela prova que ela não vai me trazer qualquer utilidade e que, se eu esperar ela ser produzida, eu vou demorar para julgar o processo, eu vou arrastar o julgamento do processo, sem necessidade alguma, porque não há utilidade. Então, o exemplo que eu coloquei para vocês é o seguinte: imagina que a parte insiste no depoimento de uma testemunha que está ausente, mas cujo depoimento nada contribuirá para o esclarecimento do fato. Vamos pegar o exemplo que eu já dei aqui para vocês, que é da testemunha de meros antecedentes, aquela testemunha que não vai falar nada sobre o fato, vai chegar em juízo e falar: olha, não presenciei, não sei nada disso, eu só estou aqui para dizer que o réu é uma pessoa trabalhadora, eu conheço ele e ele é trabalhador, ele é honesto, mas do fato em si eu não sei nada. Imagina essa testemunha, uma testemunha evidentemente sem utilidade alguma, e que, se o juiz redesignar a audiência para ouvi-la numa data futura, porque ela faltou no dia da audiência de instrução, é inquestionável que isso vai ficar fazendo o quê? Protelando o julgamento do processo, vai ficar adiando sem motivo razoável. Então o juiz pode fazer o quê? Ele pode excluir essa testemunha para que o processo seja julgado no mesmo dia, ou seja, naquele dia da audiência de instrução e julgamento que a testemunha está ausente. Perfeito? Evitando-se assim a redesignação para a data futura. Então é isso. A aula é essa, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.